Deus abençoe a todos nós. Estamos aqui nesta quinta-feira, 19 de fevereiro de 2025, com mais uma meditação da Palavra de Deus, com o título do assunto: O louvor a Deus na insuficiência, vírgula, e a manifestação da grandeza de Deus. Vamos falar com Deus, pedindo a bênção dele. Ó Senhor Deus, em nome do Teu Filho, nos ajude, meu Deus, a entender tudo que o Senhor quer nos ensinar por Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Tem em mãos a Bíblia para conferir a tudo que vai ser dito pela Palavra de Deus, para que você tenha uma fé, uma segurança, uma firmeza no ensino genuíno pela Palavra de Deus. Vamos falar apenas de 4 pontuações. A primeira pontuação: Sara já era de idade avançada, mas Abraão creu contra a esperança. Romanos capítulo 4, versículo 16 a 22. Só que nós não vamos ler a respeito de todo esse versículo. Nós vamos citando aqui e depois você confere na palavra de Deus. Mas vamos aqui trazer uma síntese, uma reflexão de forma resumida sobre esse episódio que aconteceu no tempo de Abraão. Abraão já tinha próximo dos seus 100 anos de idade e Sara 90 anos. Já tinha passado da idade de ter filhos. Mas o que acontece? Quando Abraão estava servindo a Deus, Abraão indagou a Deus: Senhor, e agora? E então? Tudo isso o Senhor tem me abençoado, mas eu não tenho filhos. Quem é que vai herdar? Será que é meu empregado? E Deus falou: não. Vai sair do ventre da sua esposa, mas Senhor já é de idade. E Deus falou para Abraão: nada é impossível para mim, Abraão. Creia tão somente. E assim aconteceu, porque Deus é fiel para honrar aqueles que vivem em aliança com Deus. Passou momentos difíceis, Abraão passou, porque a Sara se precipitou e passou na frente de Deus. E aí pagaram um preço de angústia. Mas Deus é fiel. Quando Deus fala, Ele cumpre. E quando chegou o momento certo, Deus cumpriu com a promessa e abriu o ventre de Sara, a madre de Sara, e ela teve filho. Deus foi glorificado. Deus, Ele é Deus na insuficiência. Quando as pessoas veem que nada é possível, já foi ao seu limite e não tem como fazer nada, aí Deus se mostra a Deus. Mesmo assim, é numa enfermidade que não há mais como médico fazer nada por aquela pessoa. Mas quando se encontra com o sobrenatural de Deus, tudo é possível e Deus pode fazer um milagre. Este é o Deus, que não muda. Está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre o mesmo. Ele não muda. O poder de Deus é o mesmo. Os homens mudam. Os homens passam a deixar de crer.
mas Deus permanece o mesmo. E para aquele que crê, os milagres seguem. Falaremos disso mais adiante, sobre os milagres que acontecem na vida daqueles que crê do jeito que está escrito e usa a sua fé do jeito que está escrito, acontece o milagre de Deus. Vamos para a segunda pontuação. Davi o gigante. 1 Samuel capítulo 17, do versículo 42 ao versículo 49. Nós vemos aqui a trajetória de Davi em uma grande batalha. Um jovem contra um soldado guerreiro e gigante. Mas quando se confia em Deus, não existe gigante. Existe o poder de Deus para derrubar qualquer tipo de dificuldade. E Davi disse: eu irei em nome do nosso Deus, e Deus nos dará este inimigo, esse incircunciso, nas nossas mãos. E assim aconteceu. Davi, apenas com uma pedra lançada, que veio a ferir aqui na testa do gigante, ele caiu por terra. Na simplicidade, Deus se manifesta o seu poder. Davi era um adolescente, mas creu no nome de Deus, e isso fez a diferença. É assim que Deus faz. Às vezes ninguém dá nada por você, você é esquecido. Às vezes você pensa que o seu problema é um gigante, mas saiba que tudo é possível ao que crer. Terceira pontuação, a família de Gedeão era um pouco de importância e o próprio Gedeão considerou-se o menor, mas com Deus não precisa condição ou tamanho, e sim a disposição para Deus fazer algo grande. Isso está escrito em Juízes, Velho Testamento, se me falha a memória, é o 6º ou 7º livro, por aí, logo no início do Velho Testamento, capítulo 6, versículo 14 e versículo 16. Repetindo para depois você ler aí na sua Bíblia. Juízes, livro de Juízes, capítulo 6, versículo 14 ao 16. E assim aconteceu. Deus usou a Gideão e libertou o povo de Deus de uma grande perseguição, que perseguia o povo de Deus. Mas Deus usou a Gideão, porque Deus viu em Gideão a disposição e a fé em crer em Deus. E Deus usa a insuficiência para fazer a grandeza de Deus aparecer em meio a grandes dificuldades. Vamos para a quarta pontuação, e aqui já estamos encerrando essa meditação. Isabel era uma mulher estéril, não podia ter filho, mas quando Deus quer fazer uma promessa para cumprir, não existe dificuldade para Deus. Isso está escrito em Lucas, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 25. É todo o contexto falando sobre a história de Isabel. Isabel tinha como o esposo a Zacarias. Me foge a memória, era Zacarias, o esposo, que era um sacerdote que servia a Deus, eram servos de Deus irrepreensíveis, e Zacarias tinha esse desejo, como também a Isabel, de ter um filho, e teve um filho que foi muito usado pelo poder de Deus, que foi João Batista. Era isso mesmo. Zacarias era o seu. Peraí, deixa eu olhar direito. Zacarias. E teve o filho de Deus. Teve o filho. E que foi usado muito pelo poder de Deus. É isso que Deus quer fazer. Há algo pairando no meu ser agora, de virtude.
para a glória de Deus em falar isso. Quando você, mãe, entrega todo o seu desejo, como está escrito, Salmo 37, versículo 4 e 5. Entrega todo o caminho, todos os seus desejos e se deleite em Deus. Deus cumpre o seu desejo. Você, jovem, aqui são palavras proféticas. Pela misericórdia de Deus, Deus agora está nos usando em palavras proféticas. Você, jovem, que tem desejo de fazer a vontade de Deus, ser muito usado por Deus, saiba que Deus conhece, sabe do seu desejo e pode te usar para muitas pessoas conhecerem a verdade e a virtude de Deus por meio de você. É isso que Deus quer a todos que crê nele, fazer o impossível acontecer, e mesmo em meio à insuficiência, mesmo em meio à dificuldade, aos menosprezos de alguém que te menospreza e diz que você não é nada, que você nunca vai vencer e que você não será nada. Pois é, não sou profeta de dizer receba, receba, receba. Não gosto de meninice, mas saiba, creia que Deus fará algo grande para com você, que tem sido desprezado, mas que você está na mão de Deus e confia em Deus. Saiba que Deus está te vendo. No momento certo, no tempo de Deus, Deus te honrará. Absoluta certeza disso. Eu tenho absoluta certeza. Não somos nada, não somos profeta, nem pastor, nem nada. Mas eu sei o Deus que eu criei. E eu sei que Deus está falando uma palavra profética para aquele que é jovem e que tem esse sonho e que é desprezado por muitas pessoas. E muitos dizem, você não é ninguém, não vai ser ninguém. Não. Você vai ser, você é e vai ser o que Deus diz que você é e que vai ser. Crê nisso. Deus abençoe a todos. Até a próxima.